Fala galerinha! Nesta aula nós continuaremos o assunto de estequiometria e dessa vez vamos relacionar massa! Isso mesmo, galera! Na última aula falamos sobre mol, agora vamos falar sobre massa. E fiquem atentos porque isso é um conteúdo que cai bastante, então essa aula é de extrema importância. Chama agora a vinheta. Vinheta. Vinheta, vem. Cheguei. Galerinha, você vai encontrar mais material sobre isso, sobre todas as nossas aulas sobre química no nosso site www.quimicasimples.com.br. Aproveita aí, já dê o seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Assim você vai ter um aproveitamento muito melhor nos seus vestibulares em química. E essa aula é um oferecimento do Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Então, galerinha, na última aula falamos sobre mol. Você entendeu a relação. Agora nós vamos fazer a mesma relação, só que com massa. Agora a gente vai ter que entender quantas gramas foi reagido do lado dos reagentes e quantas gramas foi produzido do lado dos produtos. Parece muito redundante o que eu falei, né? Para conseguir fazer os exercícios propostos, você precisa pegar o seu composto e achar a massa molar dele. Ou seja, você vai transformar algo de mol para massa. Essa é a principal transformação da estequiometria de massa. Me acompanhe nesse exercício. Quanto de H2O em massa em gramas é produzido a partir de 104 gramas de butano, que é o C4H10? Normalmente você encontra os dados da massa molar na tabela periódica, que é o que você vai precisar principalmente para resolver esses exercícios. Agora, se o vestibular não te dá a tabela periódica, ele tem que te dar o dado no exercício, que é o que normalmente o Enem traz para você. Agora, vem comigo o seguinte. O butano ele tem uma massa molar de 58 gramas para cada mol, enquanto a água tem 18 gramas para cada mol. Só que no balanceio dessa equação, a gente viu as proporções estabelecidas. No caso aqui, a cada 2 mols de C4H10 formam 10 mols de água. Mas espera aí, a proporção de 2 para 10 não é a mesma proporção de 1 para 5? Então você pode fazer uma proporção com números menores para ficar mais fácil para você fazer as contas, ok? Olha só, então vai ficar 1 vezes 58, que dá conta de gerar 5 vezes 18 gramas de água. Quer dizer o seguinte, que a cada 58 gramas de butano queimado, você gera 90 gramas de água. Só que você não tem 58 gramas de butano, você tem 104. Essas 58 para 90 é somente a sua proporção base, é de onde você vai tirar o seu parâmetro. Então, a cada 104 gramas de butano, você vai chegar a X. Você fez a sua estequiometria, a sua proporção e achou a sua regra de 3. Depois que você multiplicar cruzado, é só você chegar no valor de 161,38 gramas de água. Ok? Só uma observação. Esse balanceio aqui, 2 para 3 e para 8 para 10, está regulamentado pelos menores coeficientes inteiros possíveis. Tá bom? É nóis! Galerinha, vamos para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos relacionar mol e massa ao mesmo tempo. Então vamos aqui para a leitura do exemplo. Olha o que ele fala. Qual a massa de gás oxigênio produzida na decomposição de 2,5 mols de H2O? A decomposição do H2O está escrita aqui pra gente, ó. 2 moléculas de água se decompõem formando 2 moléculas de H2 e uma de O2.
Então a proporção em mol seria 2 mols de água para 2 mols de hidrogênio, formando 1 mol de oxigênio. No caso, eu te dei as massas molares dos 3 compostos. Mas no caso aqui do exercício, ele quer saber a massa apenas do oxigênio. Então essas massas molares dos outros compostos, elas foram colocadas apenas para te confundir. Eu só preciso da massa do oxigênio. E ele quer saber a quantidade de oxigênio produzida a partir de água. Então vamos descobrir a proporção entre os dois. 2 mols de água produz 1 mol de oxigênio. A quantidade de água que ele me deu aqui no texto está em mol. Então eu vou mantê-la em mol aqui na minha proporção. 2 mols de água. 2 mols de água produz 1 mol de oxigênio. Mas a quantidade de oxigênio que ele quer está em massa. Então eu não vou transcrever aqui na minha proporção em mol, porque ele quer em massa. 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas, que é a massa de 1 mol do oxigênio. Então, se 2 mols de água produzem 32 gramas de oxigênio, aqueles 2,5 mols de água que ele perguntou no texto vai produzir X gramas de oxigênio. Aqui está em mol, aqui está em grama. Justamente porque foi nessas unidades que o texto me perguntou. Agora multiplica cruzado e você vai chegar no valor de X. Fazendo as contas, o X dá igual a 40 gramas de gás oxigênio. Entenderam? Então ele pode relacionar uma substância em mol a outra substância em massa. Você precisa da massa molar apenas da substância que ele está relacionando no texto, valores em massa. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida. Oi, adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida. Gente, essa foi a nossa aula de estequiometria de massa e aproveitamos e sintetizamos em mol com massa junto. Isso mesmo. Para resolver o exercício dessa semana, você precisa fazer exatamente o que fizemos hoje. Achar a relação entre massas, entre os compostos demonstrados na reação. Beleza? Beleza, aproveita aí, Se inscreve!